tá? É muito limitado o que você pode fazer com uma estrutura. Aqui são algumas estruturas de copywriting para vocês entenderem, tá? E eu vou dar exemplos aqui de como que vocês podem utilizar. Primeira estrutura que eu trouxe aqui das 19, que a gente utiliza aqui, a estrutura PPPC, problema, promessa, prova e CTA para solução. Essa estrutura é uma estrutura mais direta e indicada para público mais conscientes ou menos conscientes. Quando a pessoa tem um nível de consciência mais baixo ou é um público frio, você pode utilizar esse tipo de estrutura, é uma estrutura de copy. Dando um exemplo aqui, tá, para vocês. Um exemplo, talvez não seja o melhor exemplo, mas só para vocês entenderem que a cabeça do copyright ele funciona baseada em estrutura. Quando eu tenho estrutura, quando eu entendo o tema, quando eu converso com algum dentista, com algum profissional, o que que eu faço? Eu pego o conhecimento dessa pessoa e estruturo de uma forma que vai ser passada de uma forma mais persuasiva. Então, a estrutura um aqui. Primeiro eu falo do problema da pessoa, para gerar um tipo de conexão. Se você, aí eu vou usar a palavra de filtro, só para vocês entenderem. Se você é um empresário que tem um problema de falta de confiança nas suas reuniões, existem mudanças que você pode fazer em como as pessoas percebem você, que pode aumentar o seu nível de confiança e a sua autoestima, inclusive passando mais confiança como você está em uma reunião, em uma negociação. E existem algumas provas de alguns clientes que a gente tem por aqui, ou seja, quando você coloca ali um case, um antes e depois, uma história de paciente, você está utilizando o elemento de prova aqui. Então, ou seja, você fala do problema da pessoa, uma promessa de tipo de resultado. É muito importante que essa questão de promessa de tipo de resultado, na área da saúde, existem algumas regras, né, que a gente não pode fazer um tipo de promessa a ponto de você, por exemplo, prometer cura para a pessoa, mas prometer algum tipo de benefício, algum tipo de melhoria, algo que seja crível, que seja verdade, você pode fazer. Então, percebe que aqui você estrutura a sua comunicação. Você começa com o problema que a pessoa tem, faz uma promessa de como que a pessoa pode se sentir, ou o benefício que a pessoa ela pode conseguir depois que ela passa com você, uma prova, um elemento de prova, que pode ser mostrando algum caso, um antes e depois, ou você pode utilizar uma prova lógica, você pode trazer um estudo científico, enfim. E aí você tem uma chamada para ação. Existe também a outra estrutura aqui, que é a estrutura do PAS, que é problema, agitação, solução. Quando você fala do problema da pessoa e você mostra qual a consequência, como que aquilo pode incomodar, o que que pode piorar caso a pessoa não resolva o problema, e aí você vem com uma solução. Então, essa estrutura aqui, ela é ideal para pessoas que têm consciência do problema, mas ainda não têm consciência da solução. Ou seja, se você tem um tipo de serviço que você oferece, onde as pessoas elas não conhecem o tipo de abordagem que você utiliza, você pode utilizar dos anúncios que você pode fazer, é usar a estrutura do PAS, né? Que é conhecido ali no universo de copywriting como o PAS. E aí o segredo aqui é vocês colocarem as palavras de filtro. Então, palavras de filtro é, por exemplo, o cargo, o interesse dessa pessoa. Então, aqui eu poderia dar o mesmo exemplo. Então, a pessoa que tem problema de baixa autoestima ou de baixa confiança, que isso já está comprometendo ali as reuniões, as negociações dessa pessoa. Eu posso utilizar. Ou uma outra abordagem que aqui, como a maioria é profissional de saúde, que pode ser utilizada, por exemplo, pessoas que têm problema com aquelas questões de momento em família. Então, a pessoa que tem problema de baixa confiança, que sente aquele incômodo quando vai tirar alguma foto, então poderia utilizar essa estrutura para fazer mais ou menos um exemplo de cópia aqui, né? Fazer, se você é aquele tipo de pessoa que, quando tira aquela foto de final de ano, uma foto de família, você olha a foto, você sente vergonha, você fica com vontade de editar sua foto para tirar você da foto, eu sinto te dizer que a tendência é esse tipo de comportamento piorar, de você começar a sentir vergonha ou fugir dos eventos, não querer sair com seus amigos. Ou seja, o que que eu estou fazendo aqui? Eu estou mostrando como que pode piorar o problema da pessoa. Então, gerando um tipo de incômodo. E aí você vem com uma solução. E aí a solução pode ser o seu método, que você pode apresentar. Existe um método que que a gente utiliza aqui na nossa clínica,
que vai direto com essa questão, vai direto na dor que você sente da sua baixa confiança. De repente você já procurou algum tipo de tratamento estético para o seu sorriso, que é o que mais te incomoda, mas você fica com medo de ficar um sorriso artificial. Ou seja, eu mostro os diferenciais do que está sendo, do que a gente faz aqui, do que vocês fazem, e eu trago isso para uma promessa de solução. Então, aqui é muito importante quando você usa esse tipo de estrutura, você vai conduzir para esses blocos de persuasão, que é o que a gente chama aqui em Incop. Um bloco onde você fala do problema, um bloco onde você mostra a consequência da pessoa não resolver aquele problema, e um bloco de solução onde você mostra os diferenciais daquilo que você oferece. Tem a estrutura mais clássica, que é a AIDA, que é muito conhecida por aí, atenção, interesse, desejo em ação. Eu posso colocar a mesma comunicação dentro de uma estrutura. O que é importante vocês entenderem aqui? Que a mesma comunicação vocês podem utilizar estruturas diferentes, estruturas de copywriting diferentes, para que vocês passem a informação de uma forma diferente, vocês gerem estímulos diferentes para essas pessoas. E às vezes, o que a gente gosta de fazer aqui na nossa assessoria de tráfego? Ter, quando a gente começa uma campanha, pelo menos 5 variações de anúncios diferentes. A gente usa as diferentes estruturas. E tem essa outra estrutura, que é a estrutura número 4 aqui, que é uma estrutura direta de agenda aberta. Então, é uma estrutura mais direta ao ponto. Principalmente para aquele tipo de público que é o público morno e público quente. A gente gosta de utilizar aqui, dentro do nosso método de tráfego, um tipo de campanha que é uma campanha contínua, que a pessoa passa por as fases, que eu vou explicar aqui para vocês, e a pessoa ela chega numa fase de ver alguns anúncios que o gestor de tráfego ele posiciona para determinados tipos de pessoa. E um dos tipos de anúncio que a gente gosta de colocar é essa estrutura mais direta de agenda aberta, que é a agenda aberta para tratar e o CTA. Então, agenda aberta para tratar pessoas que têm baixa autoestima, que querem ter a melhora do sorriso, aumentar a confiança, aumentar a autoconfiança, que é um sorriso natural. Enfim, aí você traz aqui a agenda aberta. Por que que você vai tratar? Se fosse outra área da saúde, outra especialidade, você pode colocar dentro da mesma estrutura. Então, você coloca o tipo de tratamento, o tipo de problema, o tipo de dor que você vai tratar e coloca uma chamada para ação, um CTA. Então, é ótimo esse tipo de estrutura, que era bem simples de fazer, mas existem várias outras, como eu citei aqui, pelo menos 19 estruturas a gente usa por aqui. Não significa que a gente faz em todos os projetos 19 anúncios diferentes. O que a gente faz na prática por aqui é ter variações diferentes e testes diferentes. Às vezes, uma abordagem que você fez, por exemplo, usando a estrutura do PAS, ela não está trazendo bons resultados. Você pode utilizar uma outra abordagem, uma abordagem de storytelling, enfim, tem várias estruturas. Então, o segredo aqui não é o template que você utiliza, o segredo é a estrutura, é você estruturar a comunicação. Eu mostrei alguns exemplos aqui, mas existem outras estruturas que vocês podem utilizar no sentido que a lógica do copywriting, pelo menos a forma que eu enxergo aqui como copywriter, é o seguinte: você estruturar a sua comunicação em blocos, o que eu chamo de blocos de persuasão. O que você coloca no primeiro bloco? Primeiro bloco de chamada de atenção, eu posso falar do problema, eu posso gerar uma conexão. Depois do segundo bloco, o que eu posso colocar? Um elemento de prova. Então, perceba que o que vocês estão fazendo nesse caso é criar blocos persuasivos. Então, você estrutura a comunicação de vocês. E isso faz toda a diferença. Aqui eu vou mostrar para vocês os funis que a gente utiliza. Espero que vocês tenham entendido até aqui que tudo é norteado por esses princípios. A gente tem um ponto central aqui, que é a comunicação ou copy, que a gente utiliza, isso norteia tudo. E aqui os funis que a gente utiliza de tráfego pago, tá? Onde a gente coloca o tráfego pago. Primeiro é importante que vocês entendam que a gente tem uma metodologia, tá? Tem uma metodologia aqui que eu vim desenvolvendo essa metodologia ao longo desses 11 anos, 7 anos na área da saúde. Eu vim desenvolvendo uma metodologia que essa metodologia ela trabalha em 7 pilares diferentes da estratégia de marketing. O primeiro pilar é o posicionamento. Por que que o posicionamento é importante?
Porque se você falha no posicionamento, você definir o seu posicionamento, a tendência é que tudo que você faz depois vai ter o pior resultado. Por isso que aqui na mentoria, por exemplo, é importante ter o trabalho da Paloma, que faz essa análise de arquétipo, de posicionamento, porque isso norteia tudo que você vai fazer, inclusive os copies. Se você erra no posicionamento, você vai tender a errar no tipo de copy que você utiliza, no tipo de palavra que você escolhe para usar no seu copy e ter problema de filtro, atrair o tipo de público errado. Em muitos projetos que eu entro, eu vou fazer uma análise estratégica, eu percebo que tem problema de posicionamento. E posicionamento a gente pode avaliar de várias formas. Dentro da minha metodologia, o ponto um é o posicionamento. É como que as pessoas te percebem e que tipo de canal que você utiliza no digital. O segundo pilar é os funis de geração de demanda, então são os funis de marketing. A gente posiciona funis de marketing. O terceiro é os processos de vendas, ou seja, como que você transforma aqueles leads de marketing em conversão ali com processos comerciais. Criação de audiência, que é o pilar 4 da metodologia. E o pilar 5 é como que você entrega o seu serviço para você reter e você vender novamente. E os funis avançados, existem vários funis. E dentro da metodologia, a gente usa alguns funis, tá? Principalmente da área da saúde, eu trouxe alguns exemplos. Primeiro funil que a gente utiliza aqui, que é muito comum utilizar, eu vou mostrar como que a gente utilizou esse funil nos cases que eu trouxe para vocês. É o funil AGI. O que significa AGI? Funil de agendamento imediato, tá? É um funil focado em gerar agendamentos direto com pessoas que já estão com nível de consciência 3 e 4. Por isso que é importante vocês entenderem os níveis de consciência. Aqui, nesse funil AGI, a gente sempre busca ali trazer pessoas com nível de consciência 3 e 4, pessoas que têm um nível de consciência mais alto. E como que a gente atrai esse tipo de pessoa? Com o copywriting, tá? Então, se a gente está utilizando o funil AGI, a gente, via de regra, vai utilizar aqui os copies de acordo com esse nível de consciência. O segredo do AGI é a estrutura de copy, não é no volume de anúncios, né? Eu conversei com uma doutora recentemente que ela me falou, e nada de errado, tá? Porque existem várias estratégias por aí. Mas ela falou que no projeto dela eles utilizam, em média, fica trocando ali 10 anúncios por mês, e não necessariamente você precisa ficar trocando de anúncio. Quando você entende qual funil que você está utilizando, qual tipo de comunicação, você consegue utilizar o que a gente gosta de fazer aqui, que é funil, mais com elemento de um conceito de perpétuo, ou seja, aquele funil que você entende a comunicação, você cria a comunicação e você usa. Aqui tem casos onde a gente usa o mesmo copy, a mesma comunicação por meses. Então não precisa você ter um gasto de energia gigantesco para você ficar trocando copy, fazendo novos anúncios, porque se você está utilizando, por exemplo, esse funil AGI, vocês vão entender como que esse funil é posicionado ali, de acordo com os outros funis que a gente utiliza. Esse funil, a gente valida essas etapas. Então, quais são as etapas de um funil AGI? Um anúncio, a pessoa pode ir do anúncio direto para o WhatsApp e aí passar por um processo comercial, um funil comercial, ou tem uma variação que é a pessoa vê um anúncio, ela vai para uma landing page, uma página de pré-venda. Nessa landing page tem um segundo filtro e é importante que a landing page seja feita com elementos de copy, ou seja, elementos persuasivos. Então, copy de novo presente aqui. E nessa segunda etapa do funil, que é o copywriting, a pessoa ela vai passar por essa etapa, vai entender, aumentar o nível de consciência, aumentar o desejo da pessoa e ter também um filtro que acontece. Então, se você faz uma página bem feita, você tende também a separar aqueles curiosos, aquelas pessoas que não têm perfil do seu tipo de cliente com o perfil do seu tipo de cliente ou tipo de paciente. Então, existe esse tipo de variação no funil AGI, e aí a pessoa ela entra no funil comercial. Então, o processo comercial depende muito de como que é o processo de vocês aí, tá? Então, o erro comum é utilizar o funil AGI sem fazer o trabalho de aquecimento de público. Você pode utilizar o AGI sem o aquecimento de público, para público frio? Pode utilizar. Muitas vezes a gente utiliza aqui, principalmente em começo de projetos, esse funil direto para o público frio. E é, de novo, o segredo aqui é a comunicação que filtra pessoas de nível de consciência mais baixo. Se vocês têm um problema de pessoas que não querem pagar nem pela consulta de avaliação,
esbarra muito na objeção de preço, ou pessoas curiosas, provavelmente é porque a comunicação do anúncio de vocês está atraindo pessoas de nível de consciência mais baixo. Pessoa de nível de consciência mais alto, ela tende a ter outro tipo de comportamento. E o que muda tudo é as palavras que você utiliza aqui na sua comunicação, tá? Então, é recomendável que se utilize outro funil de marketing antes desse funil AGI, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês. Um outro funil que a gente utiliza por aqui é esse funil que eu chamo de atração e conversão. Esse funil ele é mais focado em pessoas com intenção de compra. Então, é diferente do tráfego de redes sociais. Para a área de odontologia, é um dos funis que eu mais recomendo, tá? Que ele é um funil que é utilizado na melhor ferramenta para isso, que é o Google. Então, no Google, a diferença do Google para o Meta, ali para o Instagram, para o Facebook, é que as pessoas do Google, e aí, de novo, depende do copy que você utiliza, você consegue atrair pessoas que já têm intenção de compra. Pessoas que, via de regra, você não precisa ter um trabalho de convencimento muito complexo, muito trabalhoso para você conduzir essa pessoa para as etapas ali do comercial, porque essa pessoa já tem intenção. E aí é o tipo de copy que você utiliza ali nos seus anúncios para você filtrar. A estrutura desse funil é um anúncio, a pessoa vai para uma página, para uma landing page. Na landing page, de novo, tem os mesmos elementos ali, persuasão, elementos de filtro, para aumentar o desejo, para aumentar o interesse da pessoa e levar a pessoa para o próximo passo, que é falar no WhatsApp, para uma ligação. Então, o objetivo aqui é a gente gerar 5 vezes mais contatos do que um outro tipo de plataforma. Aqui em projeto de odontologia a gente utiliza campanhas de Google. Eu já conversei com alguns dentistas, inclusive aqui da mentoria, que não utiliza o Google como fonte de tráfego. E eu recomendo fortemente que vocês utilizem, tá? Se você utilizou e não funcionou, é que provavelmente você não tinha um funil. Não tinha um funil, não tinha uma estrutura para isso, ou teve algum erro na comunicação. Então, se você erra na comunicação no Google, o que que tem de acontecer? Você trazer aquele tipo de pessoa que é curioso. Por exemplo, aquele tipo de pessoa que fica perguntando se a consulta é gratuita ou que está procurando algum, por exemplo, tipo de atendimento. Aqui em São Paulo tem o SUS, né? Não sei se em todos os lugares tem ali esse sistema, mas é muito comum se a gente erra na comunicação, vem aquelas pessoas que acham que é atendimento público. Então, geralmente está no erro ou no copy do anúncio ou na landing page, tá? Infelizmente, tivemos péssima experiência com o Google, com 3 agências. Na última, gastamos 20 mil e zero resultado. Provavelmente é um tipo de estratégia, né? Um tipo de funil que você utilizou, doutora. Aqui, doutora Ana. Quando você fala Google, seria Google Ads. Isso, tem Google Ads. Tá? Google Ads, ele é dividido, tem o Google Ads, a rede de pesquisa do Google, tem a rede de display do Google. Qual que é a diferença da rede de display e a rede de pesquisa? Display são aqueles anúncios em banner que aparecem nos sites, ali nos portais. E no Google Ads também você pode fazer anúncio para YouTube, que é uma ótima plataforma que é importante considerar também, porque também é uma rede de busca. Então, geralmente, quando a pessoa está nesse ponto de ter uma intenção de compra, ela vai para alguma ferramenta de busca, tá? E aí, é importante que vocês entendam que cada funil tem indicadores que vocês podem utilizar. O ponto-chave do funil é você acompanhar os indicadores. Como eu expliquei aqui para vocês, quando você tem a visão de funil, é quando você quebra o processo em etapa, e quebrando o processo em etapa, você tem indicadores de avanço dessas etapas. Os indicadores a gente consegue comprar dados e ter números, a gente analisar os números. E os números dizem se você está no caminho certo ou no caminho errado. É importante você ter um mapeamento. Então, eu coloquei aqui do funil AGI, tipo de indicador que pode ser acompanhado nesse AGI. O investimento, tá? O investimento em tráfego, o alcance, quantas pessoas foram alcançadas, o CPM, que é o custo por 1.000 visualizações, o custo por clique e o custo por lead e a taxa de conversão. A taxa de conversão é mais naquela fase de processo comercial, tá? É importante que vocês entendam, quando eu falo funil, funil não é só o tráfego, tá?
Funil é todas as etapas, a gente constrói todas as etapas, isso faz parte do funil. Inclusive a forma que essa pessoa ela vai ser respondida ali no WhatsApp, isso faz parte de um funil, porque a gente consegue medir o que acontece, tá? Quando você tem toda essa visão de um funil, você percebe que, por exemplo, ali na parte de atendimento existe um problema, você pode olhar para outras fases do funil, olhar esses indicadores e de repente você pode descobrir se existe algum problema dentro dessas etapas que a pessoa está passando que você pode fazer mudanças, influenciar. Por exemplo, aqui no funil AGI, que é mais para pessoa de nível de consciência mais alto, se você tem uma página, uma landing page, né? Aquela página de pré-venda, que não está com a comunicação alinhada com o seu posicionamento, com o seu público, pode ser que você ajustando a página vai melhorar o tipo de público de lead que chega para você. Assim como melhorando o tipo de comunicação de anúncio vai melhorar lá no comercial. Mas pode ser também que lá no comercial, ou seja, a forma que essa pessoa está sendo atendida, a velocidade de atendimentos, está gerando problema de avanço no funil. Então é importante que vocês olhem como um todo, tá? Aqui do AC5X, que é um funil de Google, tá? O funil AC5X, então a gente tem um anúncio, vai para uma página, a gente tem a comunicação, e aqui é um dos pontos diferentes desse funil. Quando a pessoa visita a página, o que que acontece se a pessoa ela não compra? Aqui dentro desse método que eu chamo de atração e conversão, a gente leva essa pessoa, por exemplo, para um Instagram. Então, através do tráfego pago, através de campanhas estruturadas, a gente leva essa pessoa para o Instagram. Por quê? Lembra que eu falei do aquecimento de público e do nível de consciência? Eu levo ela para conteúdos estratégicos e essa pessoa, por um período ali de 7 dias, ela vai ver alguns conteúdos estratégicos e depois eu levo ela de novo para o Google. E a gente consegue conectar essas plataformas, tá? Se vocês... É algo mais técnico, mas é possível você conectar. Dentro do funil AC5X, quando a gente tem um Instagram bem feito, a comunicação bem feita, outro tipo de conteúdo, a performance desse funil tende a ser muito maior.